Atenção para o top de 3 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. Giro de notícias. Giro de notícias. Informações, dinamismo, agilidade, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar. Giro de notícias. Vamos girar pelas principais notícias do dia. Giro de notícias. Giro de notícias. Vamos girar pelas principais notícias do dia. Fique sempre bem informado. Giro de notícias. Giro de notícias. A hora certa aqui na JS Hits, agora são 17 horas 11 minutos. 5 da tarde, 11 minutos, a hora certa que você confere comigo aqui na Rádio JS Hits. A partir de agora, o giro de notícias até às 18 horas com as principais notícias do Brasil. Eu sou Adriano Silveira e ficar na sua companhia a partir de agora até às 18 horas, nesta segunda-feira, dia 16 de outubro de 2023. Agora vamos com os principais destaques que serão notícias aqui dentro do nosso giro de notícias. Já 7 horas mais 3 minutos, olha só, volumes de chuvas mais expressivos são esperados na região sul ao longo da semana. E ainda a contribuição sindical, projeto de lei que prevê que trabalhador autorize cobrança.
E ainda países da América Latina pedem ajuda ao Brasil para a retirada de cidadãos. Esses e outros destaques serão notícia a partir de agora no jornal, aliás, no Giro de Notícias, que já está no ar. Giro de Notícias. Vamos com a previsão do tempo para todo o Brasil neste momento aqui no Giro de Notícias. Previsão do tempo para esta segunda-feira, dia 16 de outubro. Centro-Oeste. Brasília, capital federal, tem nesta segunda-feira sol entre poucas nuvens. A temperatura mínima marca 18 graus e a máxima 32 graus. A umidade relativa do ar vai de 25% a 75%. O município de Carlinda, no Mato Grosso, festeja aniversário com sol entre muitas nuvens. A mínima é de 26 e a máxima 41 graus. A umidade é de 20% e 70%. Nordeste. João Pessoa, na Paraíba, fica com sol entre muitas nuvens. Os termômetros marcam de 25 a 31 graus e a umidade do ar oscila entre 55% e 90%. Centro-Sé, na Bahia, comemora aniversário com poucas nuvens com névoa seca. A mínima é de 15 e a máxima de 35 graus. A umidade relativa do ar varia de 20% a 100%. Norte. Rio Branco, no Acre, apresenta muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 25 graus e a máxima de 36 graus. A umidade do ar fica entre 40% e 90%. Boa Vista, em Roraima, tem muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com mínima de 25 e máxima de 36 graus. A umidade relativa do ar varia de 40% a 80%. Sudeste. A cidade do Rio de Janeiro tem muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. A temperatura mínima é de 21 graus e a máxima chega a 28 graus. A umidade do ar fica entre 50% e 100%. Marataízes, no Espírito Santo, comemora aniversário com muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. Os termômetros registram mínima de 21 e máxima de 25 graus. A umidade do ar varia de 80% a 100%. Sul. Florianópolis, em Santa Catarina, tem sol entre muitas nuvens. A temperatura marca mínima de 19 e máxima de 22 graus e a umidade do ar é de 85% a 100%. O município de Catuípe, no Rio Grande do Sul, festeja aniversário com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura oscila entre 19 e 31 graus e a umidade do ar é de 60% a 90%. Você ouviu a previsão do tempo para esta segunda-feira, 16 de outubro. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, José Carlos Andrade. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar. Giro de Notícias. Agora são 17 horas mais
19 minutos, 5 horas e 19 minutos. Olha só, o governo espera resgatar brasileiros da faixa de Gaza nesta segunda-feira. Lembrando que a reportagem é da Rádio Nacional de Brasília. O governo espera resgatar ainda nesta segunda-feira brasileiros da faixa de Gaza. A informação foi divulgada nas redes sociais pelo ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta. São cerca de 30 pessoas, a maioria de brasileiros. Ainda serão resgatados palestinos com registro nacional de imigração ou com algum parentesco com brasileiros. O grupo está abrigado nas cidades de Rafah e Khan Yunis, nas proximidades da fronteira com o Egito, e será trazido ao Brasil em avião da Presidência da República. A aeronave está em Roma, na Itália, e aguarda autorização do governo egípcio para cruzar a fronteira e se deslocar até o aeroporto do Cairo. Veículos contratados pelo Itamaraty estão de prontidão, esperando a abertura da passagem de Rafah. Assim, o grupo poderá cruzar a fronteira e se deslocar até o aeroporto. O ministro Paulo Pimenta comentou nas redes sociais a expectativa do resgate, que envolve questões diplomáticas com Egito, Israel e Palestina. Há uma expectativa que possam sair hoje pela fronteira com o Egito, mas isso envolve uma série de questões diplomáticas. O presidente Lula falou com o presidente de Israel, com o presidente do Egito, com o presidente da Palestina. Nós estamos em contato com os nossos diplomatas lá em Gaza, lá em Ramallah, e eu espero que possa dar tudo certo no dia de hoje. Em outra frente, o governo oferece auxílio psicológico aos repatriados para que consigam lidar com ansiedade, insônia e outros transtornos causados pela violência na região. E as pessoas que aguardam para sair de Gaza também estão sendo acompanhadas por uma psicóloga. Devido ao cerco no local, as consultas são virtuais, mesmo com a dificuldade de acesso à internet e à energia elétrica no local. Até o momento, foram resgatados 916 brasileiros e 24 pets vindos de Israel em 5 aeronaves. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro. Giro de notícias.
17 horas mais 24 minutos, 5 horas 24 minutos. Esse é o Giro de Notícias no ar até às 18 horas com as principais notícias do Brasil. Olha só, ambiente econômico globais melhoram pelo quarto mês consecutivo. A reportagem é de Luigi Mauri. Em outubro de 2023, os indicadores sugeriram uma melhoria disseminada entre as economias e o barômetro global pode atingir sua média histórica superior aos 100 pontos. Este é o quarto resultado positivo consecutivo do índice. A alta sugere uma aceleração na taxa de crescimento mundial nos próximos 3 a 6 meses, a depender da relativa estabilidade de cenário e ausência de surpresas externas, como conflitos que desafiem o equilíbrio econômico internacional. O barômetro global mensura o desempenho econômico e é composto por duas dimensões, uma chamada coincidente e a outra antecedente. A primeira está relacionada com a avaliação presente da economia e a segunda com as expectativas futuras acerca dela. A dimensão coincidente teve queda, enquanto a antecedente registrou o maior nível desde 2021. O resultado negativo da dimensão coincidente pode ser compreendido como um ajuste do nível de atividade das economias asiáticas. Já a Europa contribui positivamente para esta dimensão do índice. De modo geral, os setores de serviços e construção tiveram queda, comércio subiu, indústria, avaliação dos consumidores e agregados empresariais ficaram estáveis. As informações são do Instituto Brasileiro de Economia, o IBRE-FGV. Reportagem Luigi Mauri, narração Sofia Stein. Giro de Notícias. São 17 horas mais 27 minutos, 5 horas 27 minutos. Olha só o boletim Focus, o mercado reduz previsão da inflação para 4,75% neste ano. Reportagem da Rádio Nacional de Brasília. A previsão de inflação para este ano caiu para 4,75%, de acordo com o boletim Focus divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central. Na semana passada, a expectativa era de 4,86%. Com essa queda na projeção, a inflação pode terminar o ano dentro da margem da meta estipulada pelo Conselho Monetário Nacional. O centro da meta é 3,25%, com tolerância de 1,5% para cima ou para baixo. Logo, 4,75% estaria dentro dessa faixa. Para 2024, a projeção da inflação ficou em 3,88%, mesmo índice da semana anterior. Já para o crescimento da economia, medido pelo PIB, a expectativa dos analistas do mercado financeiro permaneceu num crescimento de 2,92% em 2023. A previsão para o PIB do ano que vem também não teve alteração e continua em 1,5%. Em outros dados avaliados para este ano, o dólar deve terminar valendo R$ 5,00 e a taxa Selic em 11,75%. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Agora são 17 horas mais 30 minutos, 5 horas e 30 minutos. Vamos a um rápido intervalo comercial. E de volta daqui a pouco com os últimos meia hora do Giro de Notícias. Programação de qualidade. JS Hits. Atenção, mulheres! É hora de falar de saúde. É muito importante que você fique atenta aos sinais que seu corpo dá. Mas se ele não der sinais, faça a sua parte mesmo assim e procure fazer os exames da mama direitinho, para que você fique mais segura. Investigue e previna-se sempre. A prevenção é a melhor forma de cura. Quanto antes diagnosticado o câncer, mais fácil de tratar. Esteja ligada nessas informações e no seu próprio corpo. Outubro Rosa. Eu apoio esta causa. Uma mensagem da JS Hits. Ouça sem moderação. 17.com. Trabalhamos no setor de papelaria, com venda de material escolar, material de escritório, suplemento de informática, com serviço em manutenção em computadores, notebooks, impressoras, além de recarga tones e cartucho, visando a competência, a qualidade e o comprometimento total com seus clientes. Assim, buscamos a excelência em nosso atendimento. 17.com, Rua Celso Cirne, número 386, Solânia. Fones 3363-2000 e 99802-2875. Organização Luiz Cláudio. Você gosta de flashback? Então não perca de segunda a sexta, das 18 às 19 horas, programa Expresso do Flashback, aqui na sua rádio JS Hits. Giro de Notícias. São 17 horas mais 34 minutos, 5 horas e 34 minutos, de volta com o Giro de Notícias, que vai ao ar até às 18 horas. Olha só, sono e direção, dormir ao volante está entre as principais causas de acidente nas rodovias do país. A reportagem é de Landara Lima. A sonolência ao volante é a terceira maior causa de acidentes nas rodovias brasileiras. Segundo a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, Abramet, o fator é responsável por 42% dos acidentes em todo o país, ficando atrás apenas do uso de álcool e drogas ao volante na segunda posição e o excesso de velocidade na primeira posição. De acordo com a conselheira da Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, a Abrat, Letícia Pineste, os horários com mais incidência de acidentes de trânsito por sonolência são durante a madrugada e no início da manhã.
Os acidentes que em geral acontecem no fim de tarde, no início da manhã, durante a noite, com colisão na traseira ou desvio na pista, em geral são acidentes que são causados por sonolência. Isso é muito comum em relação ao transporte de cargas, isso é muito comum em relação ao transporte realizado por pessoas. Os condutores que não são profissionais ou que estão sob carga de trabalho excessiva acabam sofrendo esse tipo de incidência ao extrapolar o seu limite de resistência. Dentre as principais causas de sonolência ao volante e, consequentemente, dos acidentes de trânsito estão o descanso inadequado do condutor e distúrbios do sono. Para evitar acidentes de trânsito por sono, Pineste aconselha que os condutores devem fazer paradas para descanso durante a viagem. Ao menor sinal de sono, o motorista deve parar o veículo, descansar. Não adianta lutar contra isso, não adianta lutar contra o sono. O sono vai vencer e o motorista tem que descansar. Ele também tem que cuidar da alimentação dele e da saúde dele para que ele não tenha nenhum dos distúrbios do sono conhecidos. Esses distúrbios estão muito ligados à apneia, à pressão alta, problemas respiratórios que eventualmente nem mesmo a pessoa sabe que tem. Conforme o último levantamento da Polícia Rodoviária Federal, de 2014 a 2020, cerca de 280 mil acidentes de trânsito tiveram como motivação principal questões relacionadas à condição de saúde dos motoristas. Reportagem Landara Lima. Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar. Giro de notícias. Aqui a notícia não para, agora são 17 horas mais 37 minutos, 5 horas 37 minutos, a hora certa sempre do oferecimento da barbearia Manuel Barbie, também da 17.com. Olha só, o grupo de brasileiros permanece em Gaza aguardando a autorização do Egito. Com a reportagem da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. O governo brasileiro informou que um grupo de 28 pessoas permanece abrigado nas cidades de Rafah e Khan Yunis, em Gaza, aguardando autorização do governo egípcio para cruzar a fronteira e poder se deslocar até o aeroporto do Cairo. De lá, eles serão trazidos para o Brasil em avião da Presidência da República. O presidente Lula e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, negociam a abertura da fronteira. Lula chegou a conversar por telefone com o presidente de Israel, Isaac Herzog, o presidente do Egito, Abdul Fattah al-Sisi, e o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas. Das 28 pessoas que aguardam resgate, 18, incluindo 10 crianças, foram deslocadas para Rafah, onde passaram a noite em um imóvel alugado pelo Itamaraty. Elas estavam na cidade de Gaza, abrigadas em uma escola, durante os primeiros dias da ofensiva de Israel. As outras 10 pessoas são moradoras de Khan Yunis, que fica a poucos quilômetros de Rafah, e aguardam a liberação em suas casas. Ao todo, o grupo é composto por 22 brasileiros e 6 palestinos com residência no Brasil. Segundo o governo brasileiro, todos têm recebido acompanhamento psicológico por profissional palestina contratada em Gaza, e o apoio inclui o aluguel de transporte, abrigo e alimentação. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
Giro de Notícias. São 17 horas mais 41 minutos, 5 horas 41 minutos. Esse é o Giro de Notícias no ar até as 18 horas. Agora vamos falar sobre saúde mental. Olha só, cerca de 26,8% dos brasileiros são diagnosticados, né? Foi diagnosticado com ansiedade. Vamos ouvir. A reportagem é de Sofia Stein. Cerca de 26,8% dos brasileiros foram diagnosticados com ansiedade, sendo 31,6% jovens de 18 a 24 anos, com maiores prevalências no centro-oeste e entre mulheres. Enquanto isso, 12,7% foram diagnosticados com depressão, destacando-se a região sul e o público feminino. Os dados fazem parte do inquérito telefônico de fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis em tempos de pandemia, o Covitel, um estudo da Universidade Federal de Pelotas, em parceria com a Organização Global de Saúde Pública, Vital Strategies, realizada entre 2 de janeiro e 15 de abril, nas 5 regiões do país. A neuropsicóloga e doutora em psicologia Rosilene Espírito Santo Wagner avalia que diversas condições sociais no Brasil, incluindo instabilidade financeira, baixa escolaridade e problemas de infraestrutura, como a má qualidade dos serviços públicos, estão entre os fatores que contribuem para fazer do país um dos líderes em incidência de transtornos de ansiedade na população. Os fatores ansiogênicos vem da instabilidade financeira, baixa escolaridade, que não permite a ascensão profissional, falta de transporte público que facilite a locomoção dentro da cidade, os engarrafamentos e horas perdidas no trânsito, no ir e vir, a violência, a alta criminalidade, a falta de acesso à saúde de qualidade, principalmente à saúde mental. São estímulos estressores. O psiquiatra do Hospital Anchieta de Brasília, Pedro Leopoldo, explica que a ansiedade é comum na natureza humana. Segundo ele, a ansiedade é uma resposta emocional e fisiológica normal, pois nos prepara para o estresse, por exemplo, para a defesa e para tomar decisões. Onde que as coisas começam a adoecer, né? Essa ansiedade, ela começa a aparecer em situações em que não precisava e não deveria, porque eu estou preparado para uma resposta de luta e fuga. Só que no momento em que não tenho luta e fuga, no momento em que eu tenho que fazer uma reunião, que eu tenho que entregar um produto, que eu tenho que conversar com alguém. O Ministério da Saúde informa que existem 3 tipos de tratamento para os transtornos de ansiedade. São eles: medicamentos, sempre com acompanhamento e receita médica, psicoterapia com psicólogo ou médico psiquiatra e a combinação de medicamentos e psicoterapia. Segundo a pasta, a maioria das pessoas começa a se sentir melhor e retorna às suas atividades após algumas semanas de tratamento, tornando essencial a busca por auxílio especializado na unidade de saúde mais próxima. Para alcançar melhores resultados e minimizar prejuízos, é importante um diagnóstico precoce e preciso, um tratamento eficiente e acompanhamento prolongado. Reportagem Sofia Stein. Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar. Giro de Notícias.
São 17 horas mais 47 minutos, 5 horas 47 minutos. Agora vamos falar sobre os resultados do futebol, ou seja, resultado do esporte e resultado dos jogos e das próximas partidas. Vamos ouvir. A reportagem é da Rádio Nacional de Brasília. E vamos começar com os resultados do futebol brasileiro e também pelo mundo. Vamos começar com Série A do Brasileirão. Um jogo encerrando a 26ª rodada. Cuiabá e Cruzeiro empataram em 0-0 também no sábado pela Série B. 3 resultados: Ituano e CRB, Novo Horizontino e Tombense, Ceará e Sampaio Corrêa empataram em 0-0. Copa Libertadores Feminina, o Palmeiras goleou o Olímpia por 6-0 e está na semifinal, vai enfrentar o Atlético Nacional da Colômbia. Na outra semifinal, teremos duelo entre brasileiros, Corinthians e Internacional. Já no domingo, Série B do Brasileirão com 3 jogos, a Ponte Preta perdeu em casa para o Atlético Goianiense 2-0, o Vitória venceu o Guarani 2-0, o Londrina empatou com o Avaí em 1-1 pela Série C do Campeonato Brasileiro, primeiro jogo da decisão, Amazonas e Brusque empataram em 0-0. Destaque internacionais neste domingo pelas eliminatórias da Eurocopa. Tivemos o empate da Suíça com Belarus 3-3, País de Gales venceu a Croácia 2-1, Polônia e Moldávia empataram em 1-1, a Romênia venceu Andorra 4-0, a Turquia goleou a Letônia também por 4-0. Nesta segunda-feira a bola rola para a Série B do Campeonato Brasileiro, teremos Juventude e Sport pelas eliminatórias da Eurocopa. Os destaques desta segunda: Azerbaijão e Áustria, Bélgica e Suécia, Bósnia e Herzegovina e Portugal, Grécia e Holanda. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. Giro de notícias. São 17 horas mais 51 minutos. Olha só, vamos agora falar sobre saúde. Doutor Ajuda, saiba como fazer teste de gravidez de farmácia. Doutor Ajuda fala tudo pra você. Doutor Ajuda. Informação em saúde e bem-estar para você se cuidar melhor. Nesta edição do Doutor Ajuda, vamos falar sobre teste de gravidez. A médica ginecologista doutora Denise Yanassi nos fala como fazer o teste de gravidez de farmácia. Olá, ouvintes. Primeiramente, o teste deve ser realizado um dia após o atraso menstrual. Existem alguns testes que podem ser realizados antes do atraso. Porém, se vier negativo e existir a suspeita de gravidez, repita novamente o teste após o atraso. Para fazer o teste de gravidez, você deve utilizar, de preferência, a primeira urina do dia, pois é a urina mais concentrada e com maiores chances de detectar o hormônio da gravidez. Urine então em um pote limpo. Tire a tampa ou embalagem do teste, mergulhe a ponta absorvente na urina e espere por volta de 5 segundos. Coloque o teste em uma superfície plana e aguarde. No geral, recomenda-se esperar por volta de 1 a 5 minutos para o resultado.
É importante ressaltar que pode haver variações de tempo e recomendações entre os fabricantes, então sempre leia a bula antes de realizar o teste e siga as orientações do produto. Caso tenha dúvidas, pergunte ao seu médico. Dicas de saúde sobre os mais variados temas você encontra no canal Doutor Ajuda no YouTube. Se inscreva e ative as notificações. Assista agora mesmo os conteúdos do Doutor Ajuda nas nossas redes ou baixe o aplicativo Doutor Ajuda, que tem todos esses conteúdos e muito mais. Doutor Ajuda, informações em saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor. Giro de notícias. São 17 horas mais 55 minutos, são 5 da tarde e 55 minutos. Olha só, Moraes vota pela condenação de mais 8 réus do 8 de janeiro. A reportagem é da Rádio Nacional de Brasília. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, foi o único a votar até amanhã desta segunda-feira no julgamento iniciado na última sexta-feira de mais um conjunto de ações penais do 8 de janeiro. Relator dos casos, ele votou por condenar mais 8 réus pelos ataques ocorridos aos prédios da Praça dos Três Poderes. A análise começou na madrugada do dia 13 e vai até sexta-feira, dia 20. Moraes votou para condenar os réus a penas que variam entre 3 e 17 anos de reclusão e detenção. Além de multas individuais, poderão pagar ainda multa por danos morais coletivos de 30 milhões de reais, que será dividida entre todos. Condenados a 17 anos estão Raquel de Souza Lopes, de Santa Catarina, Cibele da Piedade Ribeiro da Costa, Mateus e Fernando Plácido Feitosa, de São Paulo, Fernando Kevin da Silva de Oliveira Marinho, do Rio de Janeiro, e Gilberto Ackerman, de Santa Catarina. Penas de 3 anos para Felipe Feres Natal, de Brasília, e Orlando Ribeiro Júnior, do Paraná. Outro julgamento de acusados pelo 8 de janeiro acontece ao mesmo tempo no plenário virtual, o de um grupo de 6 acusados. Nesses casos, Alexandre de Moraes votou pela condenação a penas que variam de 14 a 17 anos de prisão. Os réus são Reginaldo Carlos Begeato, Jorge Ferreira, Cláudio Augusto Felipe, Jaqueline Freitas Jimenez, Edneia Paz da Silva dos Santos e Marcelo Lopes do Carmo. Eles também foram condenados ao pagamento de multas por danos materiais e morais coletivos. Vale lembrar que, no caso de pedido de destaque, o caso será levado para julgamento presencial, como já ocorreu no julgamento anterior com 2 réus. Já votaram o ministro Cristiano Zanin, que acompanha o relator com ressalvas, e os ministros Gilmar Mendes e Carmen Lúcia, que acompanham o entendimento de Alexandre de Moraes.
Os crimes são de associação criminosa armada, tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas. Giro de notícias. São 17h58, 5 da tarde, 58 minutos. Essa edição do Giro de Notícias vai ficando por aqui. Na sequência você vai ficar com o programa Expresso do Flashback. Eu volto em outra oportunidade aqui na programação da Rádio JS Hits.